Amém. Graça e paz, tudo bem? Toda amada Igreja de Deus na Terra, nós aqui da Igreja Broto Novo vamos seguir com o nosso estudo, com a linha de estudo que Deus nos confiou, trouxe ao nosso coração, a respeito de todos os sinais, que o nosso Pai deixou para a humanidade dentro da sua palavra a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a fé da igreja tem que ser a volta do Senhor Jesus. Desde que a humanidade caiu, o Senhor Deus deixou várias passagens, vários pontinhos ali para a gente ir juntando e se lembrar de que o nosso Senhor Jesus vem, e justamente sobre este ponto o nosso Senhor Deus quer continuar falando conosco, agora já encerrando o livro de Gênesis, mas entrando no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Vamos meditar hoje na passagem que está registrada em Êxodo capítulo 2, versículo de número 23, que vai dizer assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Esta passagem está registrada em Êxodo capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 25. Vamos lembrar um pouquinho agora do contexto que nos traz até essa passagem. O povo de Israel como um todo, a família de Jacó, que foi transformada em Israel, já habitava em Canaã, terra prometida por Deus a Abraão, quando ele começou o chamado específico, com um povo específico para ele na terra, separado para ele na terra. A grande questão é que a gente chega naquele ponto em que o mundo inteiro sofreu uma grande calamidade de fome, uma grande escassez, e aí Deus prepara a escapatória, prepara ali o suprimento para Israel no Egito, quando José governador, José do Egito, se torna governador, é honrado naquela terra, e aí ele pode acudir a sua família e o seu povo. A grande questão é que o povo vai para o Egito para sair ali da escassez, só que ele fica. O que era providência se tornou comodismo. Ao invés do povo ir, fazer a sua parte e voltar para onde Deus tinha mandado eles gostam do Egito, eles se acomodam no Egito, eles moram no Egito. Fica onde não era para ficar, com quem não era para estar. E o que era para ser passageiro acaba se tornando um estilo de vida. E o povo de Israel, ao invés de voltar para onde Deus havia dado para eles acabam morando onde não era para morar. Isso já remete e reflete para mim e para você, igreja hoje, no século 21, no ano de 2020, que a nossa condição de estar no mundo tem que ser passageira. A gente não pode se apegar a este momento que nós estamos aqui, que é necessário estarmos aqui, como foi necessário para Israel estar no Egito, para a gente ficar aqui, com quem não é para ficar, onde não é para ficar, porque nós temos uma Canaã celeste, nós temos uma terra que vai manar leite e mel eternamente lá no céu. E é lá que está a nossa promessa, e não aqui, nesse Egito, nessa terra de escravidão de pecado. Mas Israel não sabia que aquela condição de estar no Egito, que até então estava no bem bom, ia acabar se virando em cativeiro. E aí, quando o faraó que conhecia José do Egito morre, outro faraó vem. E quando este novo faraó vem, o que era riso, o que era gostoso, o que era prazeroso, o que era convidativo para o povo de Deus em estar no Egito, acaba se voltando em cativeiro. O faraó escraviza aquele povo, judia daquele povo, massacra aquele povo, e aí eles percebem que o lugar deles não era lá, que o lugar deles não era com aquele povo, falando aquela língua, se misturando com aquela gente, e nem muito menos vivendo no meio daquele povo. O lugar deles era outro. E quando a coisa aperta do lado deles, eles se lembram que o lugar deles não era lá. E aí eu imagino que conforme o povo foi caindo em si de que o lugar deles não era a terra do Egito, mas sim a terra da promessa, a terra que Deus havia prometido para eles. Eu imagino que alguns deles começaram a falar: mas por que Deus permite que a gente caia nesse sofrimento? Por que Deus permite que tanta coisa de ruim aconteça com a gente? Não foi mesmo Deus que mandou a gente para cá? Por que agora Deus vai mandar a gente ficar sofrendo desse jeito? Essa é a linha de pensamento que a maior parte de quem é ateu ou de quem tem algum ressentimento com Deus usa, Se Deus é todo poderoso, por que Ele permite tanto sofrimento? E muitas vezes esse pensamento, essa linha de pensamento,
tem caído sobre o povo de Deus, sobre o povo que conhece a Deus, não aos que não conhecem. Eu estou me referindo a quem conhece a Deus no íntimo. E aquele povo que conhecia Deus no íntimo começou a questionar: mas se Deus é todo poderoso, por que Ele permite a gente sofrer tanto? Eu imagino que também havia os fiéis que diziam: não, mas nós temos uma esperança de ir para Canaã, nós temos a esperança de voltar para a nossa terra, nós temos a esperança de sair dessa condição terrível que está aí no Egito. E muitas vezes, se tratando do dia a dia de hoje, muitos crentes têm falado isso: mas por que Deus permite eu perder meu emprego por causa de quarentena, ou eu passar nervoso em casa, passar por isso, passar por naquilo? Para que Deus me trouxe aqui se foi para passar por? A grande questão, aqui, os versículos, a gente vê que Deus se lembra da promessa, mas Deus nunca esquece de ninguém. Não era que Deus havia se esquecido do povo, mas que o povo havia se esquecido de Deus. Quando a gente para pensar no outro lado da ótica, a gente vai notando a diferença entre Deus não estar conosco e nós não estarmos com Deus. Eu imagino que aquele povo ficou naquele dilema, alguns murmurando, outros até trazendo a esperança, mas quando eles tentavam trazer, talvez ali, aquela mensagem de esperança, eu imagino que eles iam até Faraó, até os egípcios, eu imagino que eles eram massacrados, eles eram escarnecidos por aquele sonho, porque eu imagino que Faraó olhava para os hebreus e falava assim: vocês estão malucos? Vocês primeiramente acreditam num Deus que não se vê, um Deus invisível, e ainda por cima vocês estão me dizendo que esse Deus vai levar vocês às terras de Canaã. Eu imagino que o Faraó falava assim: vocês fazem ideia como está Canaã? Canaã é habitada pelas tribos mais bárbaras que a gente já viu. Nem mesmo o exército do Egito ousa pisar em Canaã. E vocês, um bando de escravos, querem conquistar Canaã? Porque Canaã ficou tanto tempo desocupada e era uma terra boa que um monte de gente ruim foi morar lá. Vocês sabem um pouco de Bíblia, eu imagino que vocês entendam que muita gente foi morar, já que os fiéis tinham desprezado a promessa ficando no Egito, muita gente foi para Canaã. Eu imagino que Faraó todos os dias jogava esse dilema para cima do povo: eu protejo vocês dos seus sonhos malucos, vocês querem crer num Deus que não existe em primeiro lugar, que não se pode ver, e depois estão me dizendo que Deus vai levar vocês para uma terra impossível de ser conquistada. Parece que esse dilema é o mesmo que Satanás usa hoje em dia, porque quando um crente tenta falar sobre ir morar no céu, primeiramente ele fala: deixa de ser besta. É o discurso que tem aí no mundo: deixa de ser besta, você não tem que viver uma vida de santidade para com Deus, você não tem que separar o seu estilo de vida para Deus, porque a sua esperança é vã, não existe céu, o que existe é isso aqui, depois que isso aqui acabar, acabou. E eu imagino que era isso que o Faraó falava: se contente com os alhos, com as cebolas, com a carne, eu estou dando vida para vocês. É vida de escravidão? É vida de escravidão, mas já que vocês estão aí, vamos embora. Eu imagino que os murmuradores acabavam aceitando esse destino e aqueles que tinham a esperança de ir para Canaã acabavam desfalecendo. Os murmuradores se acomodavam e os que tinham a esperança acabavam desfalecendo, porque eles olhavam para a realidade de dificuldade e concordavam que aquela realidade era difícil de ser virada, não dava para virar, afinal foram centenas de anos de escravidão. A esperança foi acabando e eles acabaram aceitando a nação como um todo a condição de ser escravo. Até que a gente chega aqui no capítulo 2 de Êxodo, em que no versículo 23 a gente não vê uma ou outra pessoa se indignando com a condição de sofrimento, que era temporária, mas você vê a nação inteira se levantando com única voz, com um único clamor, em oração a Deus. Eles colocam em prática o que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, em que Deus desce na terra para falar com Salomão, quando ele tinha construído o templo, ele fala: olha, quando eu cerrar os céus e não cair mais chuva sobre a terra, e os gafanhotos tomarem as plantações, se o meu povo chorar, se humilhar, se prostrar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei o clamor do meu povo, virei ao socorro dele e sararei a sua terra. Quando a nação de Israel entende que o clamor em união é que moveria aquela situação, transformando o cativeiro em riso de novo, você vê que Deus vai de encontro com Moisés no deserto. E quando Deus vai de encontro com Moisés no deserto, através da sarça ardente, Deus move o coração de Moisés, dizendo: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, desce à terra do Egito e liberta o meu povo. E aí a gente para refletir
sobre a diferença de um ou outro clamar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e quando todos clamam ao mesmo tempo. Enquanto Israel estava desse jeito, dividida, alguns querendo, outros não, se acomodando no Egito, você não vê Deus agindo. Mas quando eles se unem em uma única voz, em um só amor, em um só Espírito, você vê que Deus vai lá falar com Moisés: desce a terra do Egito e livra meu povo. O Senhor Jesus deixou registrado lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, quando os discípulos começam a questionar, né? Mas quando vai ser a hora que o Senhor vai voltar? E Jesus responde: nem os homens, nem os anjos, e nem o Filho, nem eu, sei o dia ou a hora, somente o Pai. Sabe por que nem Jesus sabe a hora que ele vai voltar? Só o Pai? Porque Jesus só vai descer quando o povo clamar ao Pai, e o Pai dizer, como disse a Moisés: desce a terra do Egito, a terra da escravidão, e liberte o meu povo. Nós precisamos, igreja, tomar esse período de pandemia, esse período que é de opressão, de perseguição, período de dores, princípio das dores, e ao invés de ficar como Israel, se acomodando ou murmurando ou desfalecendo, nos unirmos em um único Espírito, em uma única voz, dizendo: Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Porque quando nós nos unimos em uma única voz, do mesmo jeito que Deus moveu o coração de Moisés, Deus vai falar ao coração de Jesus: pode descer e libertar o meu povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Hoje, nós precisamos entender que quando Deus nos coloca em um período de provação, quando Deus permite que um período de provação venha sobre nós, primeiramente, não era para a gente estar nele, era para a gente estar no lugar de paz, de bonança, mas a gente acaba se metendo em alguns enroscos ao longo da nossa teimosia de vida humana, como Israel se meteu lá no Egito. Mas já que a gente se mete em enrosco, Deus nunca deixa de amar a mim, de amar você e de proporcionar a porta de escape para cada um de nós. Do mesmo jeito que Moisés aguardou Deus falar com ele, para que, aliás, o povo clamar a Deus, para que Deus falasse com Moisés, Moisés fosse lá libertar o povo, o Senhor Jesus Cristo ainda não sabe a hora, porque ele espera a ordem do Pai, e o Pai espera o meu clamor e o teu clamor para a hora do arrebatamento. Este mundo, não sei se esta realidade do ano de 2020 para você agora já no finzinho do mês de maio, começo do mês de junho, para você se está gostoso ou se está ruim. Eu só sei que você tem que saber de uma coisa: aqui não é nem o meu, nem o teu lugar. Vamos clamar em uma só voz, lembrando que a nossa terra não é aqui, mas está na Canaã celeste. Amém? Eu espero que esta mensagem fale forte contigo e que você possa ficar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.